Agora é só ano que vem. Fala, eu sou o Lucas. Eu já estou aqui para mais um vídeo do canal Bola. Dessa vez, rodada 6 da Champions League, fase de liga. Vamos aí nos encaminhando realmente para a reta final dessa primeira fase. E vamos passar aí por todos os jogos, os 18 jogos da sexta rodada. Aparece vinheta. Are you ready for the show? You got a new YouTube channel, you gotta know. Talking football, making hearts go wild. Picando a bola. Yeah, we're kicking it, taking control. Picando a bola. Come on, Jordan, gotta let the good times roll. Primeiro jogo, Dinamo 0, Celtic 0. O Celtic começou com mais volume, mas o Dinamo até que se defendeu bem, conseguiu incomodar um pouco também, mas no final das contas os dois times têm muita qualidade lá na frente, né? A pontaria ficou muito ruim também. O jogo acabou 0-0, com isso os dois times somaram um ponto. O Dinamo e o Celtic estão entre os 24, né? Estão indo para os playoffs de repescagem. O Celtic tem 9 pontos, o Dinamo tem 8. O Celtic é o 21º colocado, o Dinamo o 24º, o último que está se classificando. O Liverpool segue 100%. Mohamed Salah de pênalti aos 18 minutos do segundo tempo fez 1-0 contra o Girona. O Liverpool realmente dominou o jogo e ganhou aí mais uma partida, 18 pontos, líder da Champions nesse momento. Atalanta e Real Madrid, um começo bem bom do Real Madrid, bem bom do Mbappé. E aos 10 minutos o Kylian Mbappé fez 1-0, mas depois que saiu 1-0, tanto o Real Madrid quanto o próprio Mbappé, o Mbappé sumiu e parece que ele era a única coisa que estava realmente fluindo com o nível que se espera de um Real Madrid nesse jogo. Porque quando ele some, depois ele sai por lesão também, o time passa a ser bem menos criativo. O Bellingham fez um bom jogo também, mas no finalzinho do primeiro tempo, o De Ketelaere fez um gol de pênalti, empate da Atalanta. No segundo tempo, o Vinícius Júnior veio jogando muito bem, fez 2-1, um bate-rebate ali dentro da área, sobrou para ele, fez 2-1, e depois ele dá assistência para o Jude Bellingham. O Real Madrid fez um jogo muito direto, os dois times, né? A Atalanta também mostrando pouco repertório lá na frente, muitos cruzamentos, mas os 3 gols do Real Madrid saíram de jogadas muito diretas, tanto do Mbappé, quanto do Vinícius Júnior, quanto do Bellingham. Depois do gol do Bellingham, pouco tempo depois, Samardzic tinha acabado de entrar, conseguiu uma assistência para o Lookman também. A Atalanta foi subindo, foi tentando pressionar para buscar um empate na reta final, mas não foi o suficiente. A Atalanta tinha nenhum gol sofrido na Champions até aqui, levou 3 agora. Não, tinha um na rodada passada, né? Que não tinha nenhum ainda, era a Inter, que levou o primeiro, mas agora a Atalanta está com 4 gols sofridos na Champions, 13º lugar com 11 pontos. O Real Madrid subiu algumas casinhas, né? Está em 20º com 9, mas os dois aí também indo para os playoffs de repescagem. Leverkusen 1, Inter 0, exatamente o que eu disse. Bayer Leverkusen, lembrando o Bayer Leverkusen da temporada passada, decidindo jogos nos acréscimos com Mukiele, 1-0 para cima da Inter de Milão, um time que estava invicto e que não tinha levado gols ainda na Champions. Com isso, o Leverkusen ultrapassa a Inter na tabela, inclusive. Os dois times têm 13 pontos. Os dois times estão se classificando para as oitavas de forma direta, mas o Leverkusen aí é o 4º colocado e a Inter é a 6ª, porque o Leverkusen, por mais que tenha levado 5 gols, fez 12, tem saldo de 7. A Inter fez 7, levou 1, tem saldo de 6. Clube Brugge Sporting, parece que o Sporting acabou depois da saída do Rubem Amorim, né? Ele até fez 1-0 com o Catama aos 3 minutos, mas depois o Quaresma fez gol contra e o Nielsen fez o gol da virada do Clube Brugge já próximo ao final do jogo. E aí o Brugge e o Sporting ficam os dois com 10 pontos, o Sporting na 17ª posição, o Brugge na 19ª, indo para a repescagem dos dois times. Aston Villa vence o Leipzig por 3-2. McGinn fez 1-0, depois o Openda empatou, o Duran fez 2-1, o Baumgartner empatou e o Barkley fez o gol da vitória do Aston Villa aos 40 do segundo tempo.
O Aston Villa fica em quinto lugar, 13 pontos, indo para as oitavas direto. O Leipzig tá zerado, tá? O Leipzig tem 0 pontos, é o melhor, o que tem um saldo menos pior entre os times que não venceram ainda, entre os times que nem empataram, mas tá em 34º lugar o Leipzig. O primo do Leipzig, o Red Bull Salzburg, perdeu de 3-0 para o PSG. Realmente é um péssimo momento das franquias Red Bull, né? Os dois times sendo eliminados lá na rabeira da tabela na Champions, o Red Bull Salzburg com 3 pontos, o Leipzig com 0 e o Red Bull Bragantino no Brasil para ser abaixado. Mas com isso o PSG chega a 7 pontos e cola ali no Dinamo, que tem 8, e é o último se classificando para os playoffs. Nesse momento o PSG ainda está sendo eliminado. Shakhtar 1, Bayern 5. Foi de virada, né? O Kevin fez 1-0 para o Shakhtar, mas depois Laimer, Miller, Musiala, no caso primeiro Olise de pênalti, Musiala e Olise de novo nos acréscimos. 5-1, goleada do Bayern de Munique, um dos melhores times da Europa nesse momento. Melhorou muito depois da goleada sofrida pelo Barcelona. Está em 10º lugar, ainda indo para a repescagem, mas no ascendente de quem parece que vai talvez brigar forte, pelo menos pelas oitavas direto. O Shakhtar está fora da Champions nesse momento, 4 pontos e bem distante, né? Parece que Stuttgart e PSG são os times que estão mais próximos para brigar, com mais chances reais de brigar, para ainda ir para o mata-mata, os que não estão indo. Shakhtar para baixo parece mais complicado, a distância é considerável, já que só dá para tirar em no mínimo 2 rodadas e só saltam 2 rodadas. Brest, provavelmente a grande surpresa dessa Champions é o Brest, vencendo 1-0 o PSV e neste momento indo para as oitavas de final de forma direta. Lembrando, Brest e Lille são 2 times franceses que estão indo para as oitavas direto. Mônaco está indo para a repescagem. O PSG é o outro francês que está na Champions e está sendo eliminado. Loucura total. E com isso o Brest fica com 13 pontos. O gol do time foi do Cardinal, né? E em 7º lugar, indo direto para as oitavas de final. Na quarta-feira, tivemos os outros 9 jogos. Atlético de Madrid 3, Slovan Bratislava 1. O Atlético começou bem mal também essa Champions, como o próprio PSG, mas vem se recuperando. E 2 gols do Griezmann, do Julián Álvares, sofreu um do Strelec de pênalti, mas está bem no Atlético de Madrid, né? Já chegou na 11ª colocação com 12 pontos. E o Slovan Bratislava é o vice-lanterna, 35º lugar para eles, com 0. Lille 3, Sturm Graz 2. O Lille vence com gols do Sahawi, o Bakker e o Haraldsson. Sofreu gols também do Teixvili e do Bieré, do Sturm Graz. E com isso o Lille fica em 8º, fechando aí a porta de quem vai direto para as oitavas. O Sturm Graz tem apenas 1 vitória na Champions, 3 pontos, é o 29º colocado. Arsenal 3, Mônaco 0, grande sequência do Arsenal na Champions, conseguindo chegar na 3ª colocação com 13 pontos, o que tem o melhor saldo entre todos os que estão empatados com 13, né? Do terceiro, que é o Arsenal, ao Lille, que é o 8º, todos têm 13. E o Arsenal venceu 3-0 o Mônaco, 2 gols do Bukayo Saka e do Kai Havertz. Benfica e Bolonha, o outro 0-0 da rodada, assim como o Dinamo Zagreb e Celtic. Benfica foi um pouco melhor, no caso o Bolonha foi um pouco melhor no primeiro tempo, o Benfica foi melhor no segundo, mas os dois times sem conseguir, né, fazer o gol, empataram, somaram 1 ponto cada. O Benfica está se classificando para a repescagem, tem 10 pontos nesse momento, o Bolonha tem apenas 2, está em 33º. O pior time, tirando o Leipzig, Slovan e Young Boys, que nem contam, né? Estão zerados aí na pontuação. Dortmund 2, Barcelona 3. O Rafinha fez 1-0. E pouco depois o Guirassy de pênalti empatou. Mas o Ferran Torres apareceu muito bem. O Ferran Torres, que era um jogador que nem tem tanto destaque nessa temporada, mas foi o jogador decisivo nesse jogo. Ele fez o 2-1. O Guirassy pouco depois empatou de novo. Mas o Ferran Torres de novo fez o 3-2 e o Barcelona vence,
chega na vice-liderança nesse momento com 15 pontos, atrás apenas do Liverpool, que venceu todos os jogos. Feyenoord 4, Sparta Praga 2. Gols de Trauner, Igor Paixão, Musa e Jimenez para o Feyenoord. Os gols do Sparta Praga foram de Ramani e Bilen. E com isso, o Feyenoord chega à 18ª colocação com 10 pontos. O Sparta Praga tem 4. Juventus 2, Manchester City 0. Gols do Vlahovic e do McKennie. E mais uma derrota do City, né? Um momento péssimo. A Juventus chega a 11 pontos. O Manchester City está em 22º lugar. A Juventus está em 14º. 8 pontos para o Manchester City, começando a ficar ameaçado de ser eliminado da Champions, tá? O Manchester City está ameaçado nesse momento de ser eliminado da Champions. Está apenas na 22ª colocação e só até o 24º se classifica para a repescagem. Milan 2, Estrela Vermelha 1. Rafael Leão abriu o placar, Radonjic empatou para o Estrela Vermelha e Tammy Abraham, no finalzinho do jogo, fez o gol da vitória do Milan. O Milan, que nesse momento é o 12º colocado com 12 pontos. O Estrela Vermelha tem 3, uma vitória apenas na Champions e 5 derrotas. 31ª colocação para o time sérvio. Stuttgart 5, Young Boys 1. Isso aqui mostra como o Stuttgart é o time mais louco, mais aleatório dessa Champions. O time deu trabalho para o Real Madrid, o time venceu a Juventus, aí tomou uma goleada do Estrela Vermelha de 5-1 e agora deu 5-1 no Young Boys na rodada seguinte. Que é o que faz mais sentido, gente. O Stuttgart é o atual vice-campeão alemão, é um time forte, tem vários grandes jogadores, né? O Stiller fez gol, o Milot fez gol, o Fürich fez gol, o Wagnoman fez gol, o Keitel fez gol, além do Rieder dando assistência, Milot, Rieder, né? O Rieder deu 3 assistências. Assim, é um grande time, né? Pelo menos vai para a repescagem, o Stuttgart, o que não está acontecendo nesse momento. O time é o 26º colocado com 7 pontos, porque não faz sentido. Não faz sentido. O time perdeu de 5-1 do Estrela Vermelha. E agora, pelo menos, compensa um pouco antes de 5-1 do Young Boys. Young Boys é a lanterna, né? Saiu na frente com o Lacombe, mas perdeu. E esses foram os jogos, então, da 6ª rodada da Champions. Diz quais tu assistiu, quais tu concorda com os meus comentários aqui, quais tu acha que não é bem assim. O que tu achou? Quais jogos tu achou mais legais? Quem que tu acha que vai se classificar? PSG ainda passa? Não? Vamos lá, diz aí o que tu tá pensando. Se gostou do vídeo, dá o like, se inscreve e mostra para os seus amigos darem a opinião deles também. Se não gostou, dá o dislike. Segue a gente nas redes sociais que estão na descrição do vídeo. E é isso, tchau.